do Cristo. Ela fala em nome do Cristo, ela propaga o Evangelho de Jesus, como no cristianismo do início, onde a gente se reunia na simplicidade, sem necessidade de pompa, sem necessidade de um prédio de ouro, de beleza, mas com uma beleza espiritual que não se mede. Então nós estamos aqui hoje com esse intuito, o Cristo. E sejam bem-vindos a todos que nos assistem, tanto ao vivo quanto que vão nos assistir posteriormente. A alegria é nossa de tê-los conosco. Como a nossa irmã Regina colocou, a gente está no início do estudo do Evangelho, estudando o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, em que toda a dissertação ali do Evangelho segundo o Espiritismo gira em torno do momento em que o governador espiritual do planeta, nosso Senhor Jesus Cristo, se encontra com Pilatos, o governador da Judéia, uma cidadezinha minúscula da Palestina. E esse encontro gera todo um capítulo para a gente estudar e se aprofundar sobre quem é esse Cristo, de onde vem essa realeza, de onde vem esse poder. Pilatos, um homem de poderes limitados, mas que ali se achava o detentor da situação, apesar de ser ali uma região muito restrita, um distrito muito restrito que ele governava, ele se via como o grande poder ali. E ele, ao se encontrar com Jesus e ao deixar que o Cristo fosse julgado pelo povo, fosse analisado e levado a cabo todo o plano de crucificação, de destruição da imagem, do escárnio no nome de Jesus, a gente tem uma discrepância imensa sendo descrita ali. Porque o Cristo, ele se limita a falar pouquíssimo, principalmente quando ele vai a Herodes. Porque Herodes não tinha tanta sensibilidade assim para entender aquele momento. Pilatos tinha um pouco mais. Então, com Pilatos ele dialoga um pouco mais. E ali naquela fala, Pilatos pergunta a ele: você se diz rei, e por que você está nessa situação? E a resposta de Jesus é algo tão simbólico que vira o título desse capítulo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele se resume em diversos momentos na parte das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas têm um poder tão grande que é um resumo da doutrina de Jesus. Mas esse início são partes mais específicas e Kardec acha por bem colocar isso logo no segundo capítulo para nos chamar a atenção de que aqui na Terra ainda não é lugar de felicidade. Ainda não é ambiente de desenvolvimento pleno, de encontro com a fraternidade, com Deus, com Cristo e com o próximo de forma amistosa e respeitosa. Ainda estamos caminhando, ainda estamos nos reconhecendo como indivíduos para além da matéria, como indivíduos para além da dureza de coração, para um dia nos olharmos e vermos no outro em nós mesmos espíritos eternos, feitos para o bem, para o amor, para a paz, desenvoltos no poder divino que habita em nós, com o cerne do bem presente na nossa vida e na nossa essência mais profunda. Esse é o reino de Deus. E para ilustrar um pouco essa compreensão do reino de Deus segundo o Cristo, o livro Crônicas e Contos, Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, no capítulo 5, traz o texto chamado O Caminho do Rei. Jesus está no encontro com Zacarias, um senhor, um idoso, que o questiona o que de fato é o reino de Deus. Como encontrar esse reino de Deus? E Jesus traz toda uma descrição muito profunda sobre o que é o reino de Deus para Zacarias. Ele coloca que esse reino será a vitória do bem no domínio dos homens. Então o bem vai estar a nosso serviço, tanto no olhar do outro, quanto nas minhas mãos, ao destinar serviços e belezas ao próximo. Que os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros através do apoio mútuo. Então não vai haver mais distinção de nacionalidade, fronteiras nesse mundo. Vai ser um mundo onde as pessoas vão se encontrar pela fraternidade e não com intuitos puramente materiais, econômicos, políticos e interesses por trás.
A gente vai segurar na mão do outro e vamos seguir juntos. Que ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes no necessário. Imaginem a gente vivendo uma realidade onde os meus interesses não estão acima do outro e da mesma forma o outro não enxerga o interesse dele acima do meu e que ele não busca aquilo que é luxo, aquilo que é destruição para o planeta, aquilo que é destruição para os menos favorecidos. Nós temos um objetivo comum, que é o bem-estar da humanidade. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeiras lágrimas de sofrimento, porquanto a morte nada mais será do que anticâmara da união do amor perpétuo que clareia o sem fim. Então a morte vai existir. Isso não tem como ser sanado de um dia para o outro. Mas haverá uma transição na forma de enxergarmos essa morte. Então a gente vai ver como uma transição, como um momento de libertação e de início de uma nova vida. Porque hoje a gente, com todas essas limitações físicas que possuímos, um corpo que envelhece muito brevemente, que vai perdendo cognição, que vai perdendo capacidades de independência, de autonomia, é muito chocante o envelhecer. É muito triste o morrer. Mas se a gente vai mudando tanto a estrutura física, então, por exemplo, hoje a gente tem uma realidade em que se vive muito mais tempo do que a geração de 2 crianças atrás. Hoje a gente tem uma realidade em que a gente tem curas para doenças que na década de 70 não tínhamos. E assim a gente vai caminhando. Por outro lado, as gerações futuras vão viver ainda mais. Tem cientistas que já dizem que o homem de 150 anos já nasceu. Então é possível que a geração da minha filha tenha uma vitalidade muito maior do que a nossa, uma autonomia muito melhor do que a nossa. E à medida que nós avançarmos moralmente, nós também vamos avançar fisicamente. Então os nossos corpos não terão envelhecimentos tão drásticos. E a morte vai modificar a sua estrutura de se manifestar, até chegar numa estrutura em que a matéria não vai mais fazer parte da nossa vida do jeito que a vemos. E o que hoje para a gente é algo tão complexo de entender, que é o perispírito, esse sim, que é o corpo semimaterial de hoje, vai ser a matéria mais grosseira que nós teremos contato, e o espírito redivivo será a vida em abundância que vem do Cristo. Essa é a lógica da evolução moral, física e espiritual da humanidade. E quando isso acontecer, a gente não vai se chocar com esses fatos, porque vendo uma pessoa em viuvez, em orfandade, a humanidade, a sociedade, a comunidade vai acolher aquele indivíduo como se fosse seu filho consanguíneo, porque os laços de sangue não mais serão os determinantes dos elos verdadeiros, e sim os elos do coração, os elos do espírito. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retêm o ouro e púrpura, mas no coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. Então, o que vai determinar a ordem das coisas, o poder das pessoas, não é dinheiro, não é bens materiais. É o poder de amar e servir. E o que se fez menor vai ser grande diante dos homens. Assim como Cristo se fez pequeno e estendeu tudo que ele tinha a nós e gerou todo esse legado para a humanidade. E aí, Zacarias, ouvindo tudo isso, ele se questiona: Senhor, se o reino dos céus é tudo isso, como que a gente chega lá? E aí Jesus começou a explicar e colocou assim: quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só. Só que quando ele foi detalhar mais profundamente, ele diz: a estrada para o reino de Deus é uma longa subida, a multidão tomou. Porque esse contexto aqui que Zacarias e Jesus estavam, eram as portas de Jerusalém, entrando para a Páscoa, em que Jesus foi ovacionado pela população pelos feitos que ele tinha produzido de milagres e curas, dias antes da sua crucificação. Então, na Páscoa judaica, ele entra aclamado no momento ali dos ramos, e aí, em seguida, ele é crucificado no final da semana.
quando as pessoas tomam de conta ali da fala de Jesus, Zacarias não consegue mais desenvolver o diálogo. E Zacarias vai feliz por ter tido aquela intimidade com Jesus para a casa de alguns parentes num sítio mais distante e passa todo o período ali da Páscoa judaica com a família. Quando ele volta para Jerusalém, quem que ele encontra? O mesmo Cristo que foi aplaudido e ovacionado numa cruz, arrastando a cruz na sexta-feira da Paixão. Difamado, humilhado, entristecido, e ele, com aquela cena, ele se apavora, ele não sabe o que esperar, de onde veio tanto ódio, por que as pessoas estavam tratando Jesus daquele jeito. Ele se ajoelha diante de Jesus, Jesus tira a mão direita da cruz, afaga os cabelos brancos dele e diz: Zacarias, ele pergunta: Senhor, Senhor. E aí Jesus faz o carinho na cabeça dele e ele diz: sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão ladeira escabrosa. Então ele retoma o diálogo que foi interrompido. Para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. Por que eu acho tão relevante isso aqui? Porque a gente precisa ter em mente que o reino de Deus não é algo que vai chegar para nós de mão beijada, que vai chegar para nós na simplicidade dos dias sem sacrifícios. Não é pela contemplação. No livro da Esperança, Emmanuel descreve esse trecho do diálogo entre Pilatos e Jesus dessa forma. Não é se isolando, falando assim: se o reino de Deus não pertence a esse mundo, então eu vou me isolar desse mundo, para que assim eu me retenha em orações, me santifique e alcance esse reino. Não. Nós estamos no mundo. E precisamos viver as peculiaridades de estar aqui. Servindo, amando, mas também sentindo a dor de estar aqui. E a dor de estar aqui, ela passa por muitas questões. São questões naturais, do envelhecer, do adoecer, do morrer. São questões que nos são impostas pelos nossos descaminhos atuais, então as imprevidências do caminho. Tomei decisões erradas financeiramente falando, delinquências no campo da saúde, não cuidei do bem-estar do ambiente familiar e os meus filhos foram criados num ambiente de insegurança e hoje são um problema para mim de preocupação. Então esses são os descaminhos da vida atual. É a expiação dos problemas e erros da vida atual. Mas ainda tem a dor da vida passada, que é aquilo que há séculos eu estou em conta-gotas espiando, porque se Deus me manda de uma vez o turbilhão que eu gerei de dor para os outros, eu não dou conta de suportar. Então, a providência divina e a justiça divina é tão perfeita que faz pequenas parcelas e se nos encontra trabalhando para o bem, para o amor e para a paz, tira ali o peso daquilo, distribui aquela dívida pelo amor. Mas ainda tem uma terceira forma, que é a dor que transforma. Então, nada mais catalisador, nada mais transformador para um ser humano do que passar por uma experiência dolorosa. Então, às vezes, tem situações que nós não estamos passando como expiação. É uma prova da nossa fidelidade a Deus, do nosso amor, da nossa fé, para nos tornar diamantes. Porque o diamante ele não é uma pedra que é reluzente por si só. Ele é uma pedra opaca. Ele é uma pedra que quem não tem o olhar treinado não diz que vale aquilo tudo. Só que quando é lapidada, ou seja, sofre, ele se transforma naquela luz, naquele valor aos olhos humanos. E a vida humana também é assim. A dor, ela acelera. Então, se a gente fosse pegar um rochedo e quisesse abrir ali um túnel dentro daquele amontoado de rochas e fosse indivíduo a indivíduo, mão a mão, com um martelinho quebrando aquilo ali, ia demorar anos. Mas vem uma dinamite, explode e acelera aquilo e abre o caminho. Assim também é a dor na nossa vida. Ela gera em nós saltos de desenvolvimento, de crescimento para Deus. Quando Cristo encontra Públio Lentulus e o senador, que é Emmanuel, a grande figura que nos traduz o Evangelho hoje, mas que na época não o entendia dessa forma e vivia do orgulho, da vaidade, ele fala assim: olha, você está aqui hoje vivendo um cargo humano. Hoje o seu poder
se resume à matéria. Mas, depois de padecer por muitos séculos em meu nome, você vai encontrar uma verdade absoluta dentro de você. E o que Jesus está dizendo para ele? Jesus não está arrogando praga para ele. É uma lei, é a lei divina. É necessário que se faça uma dor para gerar uma transformação mais efetiva e acelerar o nosso desenvolvimento. Então tem esses caminhos. E aí no livro Pão Nosso, Emmanuel também analisa uma outra questão relacionada a esse trecho. Mas aqui ele não fala da contemplação. Ele fala do comparativo que o Evangelho também traz nesse item, entre a realeza de Jesus e a realeza humana. Os reis humanos, em sua grande maioria, são reis porque receberam o título de geração a geração. Então eles não fizeram nada para merecer isso. Eles nascem numa genética favorável, assumem o poder e vai passando de geração a geração. Às vezes eles não têm aptidão para aquilo, às vezes eles não entendem a grandeza daquele cargo de representatividade do povo, às vezes eles não têm moral suficiente para carregar o cetro em suas mãos. É algo que é passado. Mas tem ainda, mesmo na vida humana, uma outra forma de realeza, que é aquela do pioneirismo. O indivíduo que foi o primeiro a fazer algo em nome da humanidade. Então tem os reis e príncipes da filosofia, das ciências, das artes, da música, do cinema, que são pessoas que não são reis no título, mas são reis na grandeza do que produzem. E essas pessoas, elas marcam a história da humanidade, porque elas deixam um legado para a humanidade. E a realeza de Jesus é simbólica a essa, mas ela é muito mais profunda. Por quê? A primeira, essa que é herdada, ela tem limite de tempo. Então a gente olha, por exemplo, Rainha Elizabeth viveu aí uma vida inteira. Teve todo um período de... Ela assume muito jovem o Reino Unido, ela assume de uma forma que ela não quer, passa para ela esse reino porque a família original se desvirtua e não quer assumir, e aí é transferido de um irmão para outro o rei, o poder do reino, e ela, por ser filha mais velha, assume aquilo. Vive aí quase 100 anos e desencarna. No que desencarna, passa o poder para o filho. Então tem um dia para acabar. Por mais que ela seja amada, querida, por mais que ela tenha ficado antes, tem um dia para acabar. É efêmero. Vive conforme o corpo. Agora a realeza de alguém intelectualmente capacitado deixa seu legado para a humanidade. A realeza do Cristo é ainda mais profunda. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais a morte se instaura, mais fervorosa se torna a fé dos cristãos em nome desse Cristo. Esse Cristo se torna mais poderoso, mais significativo na vida das pessoas. Hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram que me tocou profundamente. Eu não sei se era armado, mas os comentários das pessoas eram verdadeiros testemunhos sobre situações muito parecidas que elas tinham vivido. E ali dá para ver que não é história contada. O vídeo é o seguinte: duas senhoras com uma Bíblia debaixo do braço, conversando, com um coquezinho, uma saia na altura do joelho, conversando entre elas na calçada. E aí passa uma moto com dois homens de capacete, param do lado delas e não tem áudio, mas eles puxam a bolsa dela. E ela, no lugar de se desesperar, as duas, de se afobarem, de entregarem as coisas, calmamente guardam as coisinhas que estavam nas mãos, pegam a Bíblia e uma começa a colocar a Bíblia no rosto da pessoa, né, no capacete, e a outra a fazer o movimento com as mãos de oração. E aí ele reage de uma forma inesperada, porque ele não esperava por isso. Ele começa a tentar forçar que elas entreguem, mas imediatamente ele volta atrás e não força mais. De repente ele ajoelha e permite que a oração seja feita e vai embora com um compasso. Tira o capacete, abraça elas e vai embora com um compasso. Se o vídeo é verdadeiro ou não, eu não sei. Mas o fato é que os comentários de baixo, todo mundo tinha uma história para contar parecida. Fui assaltada e eu disse que o sangue de Jesus tinha poder e estava acima daquela pessoa. E a pessoa me pede desculpa, me pede perdão e pede para que eu siga e vá embora em paz. Me apontaram uma faca e pediram minha bolsa, eu oro pela pessoa,
E aí ele sempre usa uma frase que eu acho que é muito característica da fala do protestantismo, muito bonita, com a autoridade do Espírito Santo. Isso é muito bonito, né? Porque é a autoridade que vem do Cristo. É a autoridade moral, não é nossa. É você invocar Jesus para a sua vida e levá-lo para as pessoas que precisam. Essa é a beleza. E ali as pessoas se sentiam chamadas a uma transformação. Se cederam ou não, aí é com cada um. O chamado foi feito, cada um vai conforme o seu tempo. Mas percebam, essa realeza ela só aumenta. Pode um indivíduo perder a paz, perder o ânimo, não estar atento aos sinais que chegam, não importa. Um dia vai haver em que a realeza de Jesus tocará esse coração. Porque ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste à evolução que nos espera e nos aguarda para a felicidade eterna. O como nós iremos fazer isso, e o quando é com cada um. É individual, é de acordo com a autonomia, com a individualidade, com o livre-arbítrio. Mas o fato é que nós estamos fadados a sermos felizes e transformarmos as nossas vidas em legados para o Cristo. E isso é muito confortador, porque é saber que o reino dos céus já está conosco, já é parte das nossas vidas. E o segundo ponto que Emmanuel traz, o terceiro ponto, é no livro Irmão, que fala o seguinte: não tem como nós, como sociedade, escaparmos disso. A vida clama por nós. E nós, como indivíduos filhos de Deus, somos obrigados a ceder a isso, de uma forma ou de outra. Então, o reino dos céus já está instaurado aqui. Ele pode não estar na coletividade, mas o cerne dele, ou seja, o germezinho para desabrochar em cada um, já está. E a gente pode fazer esse reino no nosso dia a dia. A paz que eu posso levar a um familiar quando o aconselho, o afago que eu posso dar a um filho quando o acolho. Pode ser que eu não consiga construir orfanatos, hospitais, escolas para transformar uma sociedade inteira, mas eu posso fazer no meu microsistema o reino dos céus vingar e semear essa árvore para quando o Cristo olhar para cá, ele olhar e ver realmente os frutos que eu semeei estão gerando bons resultados. Essa é a beleza, essa é a grandeza do que vem de Jesus. E nós temos esse poder em nossas mãos. É transformar dia a dia a mim, por consequência, os meus, e assim levar um pouquinho da paz de Jesus aos diversos corações que partilham a caminhada comigo. Essa é a grande beleza, esse é o legado. Então a realeza de Jesus, ela não precisa de pompa, ela não precisa do tempo, ela não precisa de soldados, ela só precisa de cada um de nós disposto a se fazer entendedor e executar essa realeza dentro de cada um. É algo que às vezes parece muito difícil, mas a gente precisa entender que Deus e o Cristo não esperam de nós perfeição. Eles sabem que no estado evolutivo em que estamos, as coisas são mais devagar mesmo. A gente caminha 2 passos, 3 passos, estaciona um período, dá uns passinhos para trás, mas no fim das contas, de pouquinho em pouquinho, a gente vai avançando como humanidade, como indivíduos, como coletividade. E essa paciência, ela é paternal. Porque se nós sabemos ter paciência com um filho que ainda não sabe andar, e esperamos ele completar um aninho e meio para esperar os primeiros passos, por que vocês acham que Jesus não é assim conosco? Ele olha para a gente e fala: eu sei que a Bruna ainda não sabe amar na complexidade e na grandeza que eu gostaria, mas eu já enxergo nela os traços de alguém que um dia vai conseguir, e eu sei que essa forma de amar única vai ser dela, porque todos nós carregamos essa individualidade que nos torna belos para Deus, porque ninguém é igual a ninguém, ninguém ama do jeito do outro, é algo único, é algo especial. Quando a gente consegue se conectar com essa profundidade dessa individualidade divina que habita em nós e a desabrochar dia a dia, pouquinho a pouquinho isso para o mundo, o reino do céu já está em mim. E eu já vivo isso. Por mais que aqui fora estejam acontecendo guerras,
destruição do meio ambiente, violências de toda ordem, mas dentro de mim eu não perco a minha fé, a minha esperança e a minha certeza de que o Cristo é o governador que rege esse planeta. Não é presidente da República, não é governador de estado, não é prefeito, é o Cristo. Ele é a nossa referência, a realeza é dele, não é de nada que venha da matéria. E é muito difícil, né, às vezes a gente se tocar disso, mas eu costumo fazer um exercício que me ajuda bastante, que é sempre olhar a vida como se eu estivesse lendo um livro espírita. Como que isso funciona? Nos romances espíritas, a gente tem o benefício de ter ali 200 anos descritos no livro. Aqui é um recorte, então a gente está vendo ali, quando muito, 10, 15 anos de uma história. Nos livros mostra a pessoa se preparando para reencarnar, a pessoa cheia de planos, cheia de desejos, com uma história pregressa aí de erros para trás. Aí ela nasce, ela falha, ela cai, aí ela volta para o plano espiritual, ela descobre o que ela errou, ela relembra, aí ela volta para a Terra. Então os livros são isso. Ainda mais esses romances de Emmanuel, que tem uma continuidade. Então, o de Alcione, por exemplo, a gente vê que ela tinha uma história anterior com o Carlos, o padre Carlos. Eles vêm com o intuito de não ficarem juntos, ele esquece isso, ele insiste, eles desencarnam, ele perde de novo a oportunidade de evoluir ao lado dela. Então a gente tem um recorte muito maior. Aqui na Terra não. A gente vê só o picotadozinho da história. Então a gente vê os crimes acontecendo e fica barbarizado. Meu Deus, por que isso? Como que Deus permite isso? A gente vê as injustiças acontecendo e não consegue compreender. A gente vê o mal nascendo no coração das pessoas e olha aquilo e se revolta. Não tem mais jeito. Que humanidade é essa? Mas se a gente tem um olhar mais profundo sobre a vida e consegue imaginar as repercussões, e não para fofoca, não para ficar desejando o mal do outro, não para ficar semeando ali no coração essa vontade de ser Deus, né? De ser a justiça de Deus. Deixa que Deus faça a justiça. Porque Ele sabe ser justiça, mas sabe ser amor. Nós não. A nossa justiça é ímpia, nossa justiça é manca, a gente não dá conta. Mas analisar com esse olhar para a gente não se revoltar. Então, por exemplo, essa semana passada a Lima me contou uma história que eu não conhecia. Aí tem um filme que conta a história dos fundadores do McDonald's, que eram irmãos McDonald's, que criaram a rede de hamburgueria em 1940. Quando eles criam essa hamburgueria, ela era pequena ainda, mas já estava desenvolvida, e ali era algo muito único, porque ainda não tinha essa ideia de fast food, que hoje tem tão disseminado. Então, eles produziam em série, era muito rápido, não gerava louça, não precisava de gente apoiando na cozinha, e era muito rentável para a cultura do americano. E aí vem um homem de fora, lancha naquela lanchonete e cresce o olho em cima daquele império que eles estavam começando a construir. Quando ele vê aquilo, e ele já era do ramo dos sorvetes, dos milkshakes, ele quer fazer parte daquilo para tomar financeiramente o poderio daquela marca para ele. E o negócio eles eram dois irmãos muito humildes, intelectualmente falando, e confiavam na boa fé das pessoas. E o negócio evolui de uma maneira tão absurda que ele consegue tomar o nome da empresa e o nome deles. E eles não tinham mais nem o direito de usar o nome McDonald's para eles, em relação à família. E aí, um dinheiro que era para ser uma fortuna, viram nada, e eles perdem isso legalmente. De uma forma, eles fazem todo um esquema, né? Eles acabam cedendo porque não conheciam as leis, e acaba que eles perdem tudo. Aí se você olha uma história dessa, você se entristece, você se revolta. Como que duas pessoas humildes que conseguiram vencer, perdem tudo desse jeito? Mas será que eles só não estavam devolvendo o que eles geraram de perda no passado para alguém? E esse homem que tomou esse poderio deles, o que o espera? Porque a gente está olhando, ele já desencarnou, o homem, né? A gente está olhando o desenrolar da história aí de 80, 100 anos. Mas e como é que vai ser os próximos séculos desse homem nas vidas pregressas? As dificuldades, os caminhos de desonestidade que ele vai ter que percorrer para entender e se colocar no lugar do outro e saber o valor que tem o esforço e o trabalho individual de cada um. Vocês entendem que nesse caso não tem justiça?
que nesse caso é necessário, porque se você só chega e dá uma palestra para uma pessoa dessa sobre justiça, sobre lei de amor e caridade, fraternidade, não surge efeito. A gente precisa sentir na pele e falar assim, realmente dói. Realmente dói gerar danos financeiros ao outro. E assim é em tudo. A dor é assim. Para a gente encerrar, eu queria trazer aqui uma história que para mim é muito tocante do livro Boa Nova. É o capítulo 22, A Mulher e a Ressurreição. E para mim esse capítulo tem um significado muito grande. Eu queria trazer nessa noite de hoje, porque hoje é a última palestra que eu vou dar antes de sair da minha licença maternidade. Então eu estou com um coração muito saudoso, porque eu gosto de estar aqui. Estar aqui é uma troca mesmo, espiritual com vocês. E eu me sinto, depois de dar uma palestra assim, como se eu estivesse mesmo numa colônia espiritual, porque eu sinto que o que eu digo aqui não é meu, não é da minha natureza raciocinar assim, entender a vida assim, que a gente está aqui sob inspiração divina. Então, sentir isso é muito maravilhoso, é uma dádiva. E a leitura fala um pouco dessa questão de qual é o papel da mulher, já que eu estou vivendo esse momento de ter minha filha, e dentro do processo de ressurreição e da vida segundo Jesus. Jesus está olhando Simão Pedro pescando e vendo o olhar dele no semblante dele fez muito grande de dúvida, de angústia, de questionamento. E Jesus pergunta para ele, o que está passando no seu coração? E aí Simão Pedro diz, Senhor, eu temo muito por ti, porque na nossa conduta judaica, todos dizem que a mulher adúltera deve ser rejeitada, escrachada, apedrejada, rejeitada, ignorada pela sociedade. E o Senhor conversa com todas elas, acolhe, aconselha, abraça, anda com elas, janta com elas. Eu temo pelo Senhor. E aí Jesus diz, não temo por mim. Por mim não há necessidade, porque a gente precisa olhar para além das circunstâncias. A mulher, mesmo quando ela se torna adúltera, na maioria das vezes, ela o faz em coautoria com o homem. E o homem nunca é cobrado pela sociedade em que vivemos hoje. Só que não é cobrado pelo mundo físico, mas no mundo espiritual ele vai ter sua cobrança. E mesmo as mulheres que se perderam pelo caminho e desenvolveram, em nome da sexualidade, um caminho de dor, de angústia, de perdição, ainda assim elas possuem o cerne do bem. Porque, como diz Chico Xavier, e eu que puxo esse parafraseio de Chico, existe um segredo entre a mulher e Deus. Porque a mulher, ao ter o poder de trazer a vida à humanidade, de gerar um filho, de, em nome de Deus, trazer um ser do mundo espiritual para esta terra, para transformar e renovar as esperanças, geração a geração, ela está numa comunhão muito intensa com Deus, na produção do bem, do amor e da paz. E aí Simão Pedro fala, então a mulher está acima do homem? E Jesus diz que não. E claro que não, porque na verdade o espírito não tem sexo. Mas esse fato de poder gerar, dessa comunhão maior, de ser médium de Deus na Terra, é algo que facilita e acelera mais a vida, o desenvolvimento, o amor. E isso não necessariamente perpassa pelo útero, pelo ventre. Isso pode ser o afeto doado a um filho adotado, a alguma criança que precisa na caminhada de sustento, de apoio, de moralidade, de exemplo, e não necessariamente precisa ser dentro do mesmo teto. Existem muitas formas de maternagem, né? E aí ele diz, a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. E aí Simão Pedro ouve, entende e fala, realmente, Senhor, o Senhor tem razão, né? Não vou mais questioná-lo. Só que Jesus completa. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Então não foi por acaso que Maria Madalena encontra Jesus ressuscitado, como a primeira pessoa a vê-lo. Foi planejado. Jesus queria que fosse uma mulher, porque a mulher é a representatividade da vida na Terra.
E aí o texto caminha para frente e a gente chega no segundo dia depois da crucificação de Jesus. Jesus está pairando sobre a terra e vendo os sentimentos das pessoas, dos seus discípulos. E todos estão perdidos. Eles não entendem por que tudo aquilo aconteceu com Jesus, que era só amor. E eles não entendem como que as promessas de Jesus vão se cumprir diante de tanto escárnio, de tanta humilhação. E por que Jesus se deixou imolar naquela cruz. E Jesus, desejoso de gerar uma resposta no coração deles, ele sabia como tocar o coração, mas ele sabia que era no momento certo, que ali eles não conseguiriam se abrir para aquela verdade. No terceiro dia, Maria Madalena chega desejosa de, mais uma vez, perfumar as mãozinhas do corpo crucificado de Jesus e afasta a pedra para entrar, porque isso era uma tradição do povo judeu, né? Eles cultuavam o corpo ali com óleos, com essências, para cuidado, para amor mesmo. E aqui ele coloca que apenas 2 pessoas estavam ainda com fé em Jesus, naquele momento de crucificação, de humilhação, de dor. A sua mãe e Maria Madalena. Que quando ela entrava ali, ela tinha certeza que as promessas de Jesus seriam cumpridas. E ela tinha certeza do poder de Jesus. A fé dela não tinha sido abalada. E aí ela vê que o corpo não estava mais lá, ela sai triste da caverna e acha que o corpo foi roubado pelos soldados romanos ou pelos fariseus, e ela ouve a voz doce chamando: Maria, Maria, e ela acha que é o jardineiro, mas é o próprio Cristo. Ela, quando vê aquele olhar cheio de lágrimas, de emoção, de alegria, ela se ajoelha e tenta tocar, ele diz para não tocar, porque ele ainda não tinha ascendido ao Pai, e que ali se cumpria a promessa de Jesus de que na ressurreição a essência divina daria eternidade ao cristianismo. A mensagem de alegria ressoou então na comunidade inteira, que Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. A luz da ressurreição, por meio da fé ardente e do ardente amor de Maria de Magdala, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. E onde estaria o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? E aqui está a prova da realeza de Jesus. Essa é a realeza. É a realeza eterna. É a realeza da vida que não cessa, da vida em abundância. Da vida que começa na intimidade de cada lar, ao gerar um indivíduo para renascer, para reencarnar, para se preparar para estar um pouquinho mais perto de Deus, e que chega até a realeza divina do mundo celeste, do mundo feliz, onde nós iremos comungar todos juntos em fraternidade, em união e em verdadeiro espírito de amor em nome desse Cristo. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima noite.